Olá, estamos de volta e vamos falar tudo sobre o Monjaro, é o medicamento aí do momento do emagrecimento e a gente vai explicar sobre o Monjaro de farmácia, sobre o Monjaro manipulado, como que ele funciona e como que você vai emagrecer com o Monjaro. Muitas pessoas mandaram mensagem, até no meu Instagram, poxa doutor, você sumiu dos vídeos do YouTube, fiquei um tempo sem fazer, mas agora estou de volta. Vocês estão vendo aqui um cenário diferente, porque eu me mudei, né? Eu contei para vocês aqui no canal que eu morei por muitos anos no Rio de Janeiro, por 6 anos e meio no Rio de Janeiro, trabalhando no Rio de Janeiro. Depois eu mudei para Lagoa Santa, que é pertinho do aeroporto ali de Belo Horizonte, e agora eu voltei para minha cidade natal, que é Governador Valadares, por algumas questões familiares que aconteceram no último ano, e eu acabei parando aqui de gravar os vídeos por um tempo e depois eu fiquei esperando a mudança e coloco o cenário e organiza as coisas e faz consultório, compra a câmera, mas enfim, eu estou muito feliz nesse momento porque apesar de eu ter aí 8 indo para 9 anos de formado, eu nunca tinha atendido nenhum paciente presencialmente, nunca tinha trabalhado na minha cidade natal, que é Governador Valadares, e agora eu abri meu consultório. Então quem assistir aqui, que for de Valadares e região, vai ser um prazer atender vocês. Eu estou fiz um investimento de uma máquina de avaliação física espetacular, um scanner corporal, importei lá da Suíça, então vocês vão gostar muito, tá? Então agora eu já estou de volta, estou bem instalado na minha casa, no consultório, teremos vídeos semanais sobre emagrecimento, eu prometi uma série sobre menopausa, tá? Atenção aí a mulherada no período de climatério, transição de menopausa, vou falar muito sobre isso aqui, sobre reposição hormonal, vai ajudar muito vocês, e também para os homens aí, reposição hormonal masculina, vou falar bastante sobre testosterona aqui, todos os tipos de reposição hormonal masculina, que isso é muito importante. Beleza? Agora vamos lá para o Monjaro, a nossa Tizerpatida. Bom, para começar, como é que funciona aqui o Monjaro? Ele é um medicamento análogo de dois hormônios. O GLP-1, que é um hormônio que gera saciedade a nível do sistema gastrointestinal, é o mesmo hormônio que o Ozempic, por exemplo, ele imita, né? Então você come um pouquinho, ele vai atrasar seu esvaziamento lá no estômago, esvaziamento gástrico, você demora um tempão para poder ter fome de novo e assim você vai emagrecendo. Essa é a base do GLP-1 e é o que a gente já tinha aí no Ozempic anteriormente. Agora, a tizepatida, além de ser um análogo de GLP-1, ele é um dual, né? Ele é um duplo, um análogo também do GIP. E aí é a grande sacada que muda tudo pra gente no Monjaro, na tizepatida. Por quê? Porque o hormônio do GIP, ele tem uma ação de controle da insulina junto com a glicose, para deixar a glicose, o açúcar no sangue mais baixo, que faz você emagrecer e você oxidar muito mais gordura, você queimar muito mais gordura. E o GIP tem uma ação não só a nível do sistema gastrointestinal, lá no seu estômago, como o GLP-1, como o Ozempic, mas também a nível do sistema nervoso central, lá na fonte. Aí é a grande sacada, o diferencial desse medicamento. Por quê? Sabe aquela vozinha que fica assim, você tá parado, aquele tédio em casa, come um doce, vai lá, come uma paçoca, você merece, come um chocolate, ó, pra quê? Você tá aqui, estressou a semana inteira, come um docinho, come um chocolate. Essa vozinha, o Monjaro desliga, ele corta, você esquece de comida, você come aquilo que está na dieta. Porque o seu cérebro não fica te pedindo para comer aquele docinho, para comer coxinha, para comer pizza, aqueles alimentos palatáveis. Então, essa é a grande sacada, é na cabeça. Os pacientes, quando usam a tizepatida, eles, além de comerem pouco e ficarem muito tempo sem fome, eles não têm aquele apetite, aquela vozinha na cabeça, desliga. O Ozempic é um medicamento muito bom, também muito efetivo. O Ozempic entrega aí 15, de 14 a 16% de emagrecimento ao longo de um ano. Mas o Ozempic, eu sempre brinco com meus pacientes que o Ozempic te deixa como um final de rodízio. Sabe assim, quando você tá cheio, tá passando aquela carne, vai um arroz, quero não. Mas quando passa o sorvetinho, opa, é meu. Então o Ozempic te deixa assim, cheio, mas você ainda tem aquela feição. E vai passando o tempo do tratamento do Ozempic, a semaglutida, o paciente vai cada vez mais não conseguindo, fica tomando aversão a comidas, carnes, proteínas, comidas assim pesadas e sendo mais propenso a consumir doces e alimentos gordurosos. E isso dá um rebote depois.
A tisepatida não tem isso, você não fica no final do rodízio. Você olha e fala, não preciso de um doce e se controla. Então, é um medicamento espetacular por esses compostos. Qual que é o principal? Vamos falar primeiro Estou falando da parte boa dele aqui, né? Então vamos completar a parte boa aqui. O Monjaro, ele emagrece aí em volta de média, tá, gente? 23 a 25% aí, chegou mais ou menos 22, 23% de média de emagrecimento no peso total. Então aí o paciente de 100 quilos perderia aí 22, 25 quilos. Só que isso é a média de um estudo enorme. Tem pacientes nesse mesmo estudo, ali 10 a 15%, perderam acima de 30% de peso. Então, algumas pessoas ali de 100 quilos chegaram a 70. É um emagrecimento espetacular dele. É um medicamento que o uso a longo prazo é muito interessante. Mas qual que é o principal... meu copinho do fogão. Para mim, qual que é o principal efeito colateral? Quem conheceu, já usou Ozempic, lembra que o Ozempic vomitava, passava mal, ficava cansado. Quais são os efeitos colaterais, a parte ruim aí do Monjaro? O principal para mim é o bolso, tá? Que é um medicamento caro, tá bom? Mas eu vou falar sobre isso já já. Mas ele também, assim como o Ozempic, pode gerar um pouquinho de náusea, com menos efeito. O Monjaro tem menos efeitos colaterais do que o Ozempic, isso é muito bom, mas ele pode gerar na primeira semana, até na segunda, um pouquinho de náusea, um pouquinho de mal-estar, um pouquinho de diarreia, é bem comum. Alguns pacientes têm constipação também depois da segunda, terceira semana. Então, é sempre importante lembrar que são medicamentos de prescrição médica, receita controlada. Você precisa de um médico para te acompanhar, que se acontecer isso, o médico vai resolver, tá bom? Então, basicamente, o que mais acontece é isso: diarreia ou constipação, náuseas, vômitos, um pouquinho de mal-estar e cansaço, mas depois da segunda, terceira semana a gente consegue ajustar e isso vai passando, tá? Depois aí do emagrecimento, poxa, você tá lá com 85 quilos, perdeu 15 quilos, chegou lá em 70, 65, perdeu 20 quilos, o cabelo começa a cair, tá? Porque é um momento de agressão. E aí não é só do Monjaro. Qualquer forma que você emagrecer, seu cabelo vai cair depois de um tempo, porque o organismo, naquele momento, ele sente como se estivesse sofrendo um ataque, né? Ele está num déficit calórico muito grande. Então, o que o seu organismo vai fazer é priorizar os órgãos vitais e deixar o cabelo de lado. Então, as vitaminas, minerais que mantém ali não vão para lá, proteínas, e seu cabelo cai, mas depois volta. Então, com acompanhamento médico, a gente consegue detalhar tudo. Vamos para a parte do uso, como que você usa. O Monjaro, a maravilha é que ele é de uso semanal. Então, ele vem uma canetinha, tá? Vou colocar essa da imagem, vou colocar na imagem aqui. Cada canetinha dessa já vem pronta a dose. Você faz ali e já joga fora, vem 4 por dose. Você começa com 2,5 miligramas por semana. Lembra que isso aqui não é uma prescrição médica, estou falando de bula. 2,5 miligramas por semana no primeiro mês. No segundo, essa canetinha de 2,5 custa R$ 1.406 no primeiro mês. No segundo mês, a caneta de 5 miligramas que você sobe custa R$ 1.758. No terceiro mês sobe para 7,5. Se não me engano aí, ela vai custar 2.500 e pouquinho, quase R$ 2.600, a de 7,5. E aí vai escalonando com a farmácia. Claro que com acompanhamento médico, tem pacientes meus que ficam na dose de 2,5 por 2, 3 meses, depois ficam mais 2, 3 meses na dose de 5 e a gente vai subindo mais devagar. Estou falando protocolo. Essa é a forma farmácia comum, receitinha normal, você usa a caneta. Existe também o Monjaro liberado pela Anvisa, está aprovado, manipulado. Como que funciona? Ele vem no frasquinho, é a tiserpatida, né, que é o composto ativo, vem no frasquinho manipulado. Seu médico tem que pedir para você, tá? Ele vem com seu nome, vem tudo bonitinho ali. Você vai fazer na seringuinha de insulina e vai fracionando. Qual que é a vantagem? Um exemplo, você gastaria para 2 meses com a caneta de farmácia, uma de 1.400 e a outra de 1.750. Então, põe aí, gente, a temática aí de médico não é muito boa, não. Então, você gastaria aí, põe aí 2.700 mais 400, 3.100 e pouquinho, R$ 3.150 com 2 meses. Uma dose manipulada para 2 meses custa na média de R$ 1.400, R$ 1.500. Se o médico for honesto te vendendo e te passar o preço da farmácia, não querer te ganhar dinheiro. Essa média, R$ 1.400, R$ 1.500 é o que meus pacientes pagam, tá? Então é menos da metade do preço, vale a pena fazer manipulado.
quanto tempo que você... E, olha, são as duas únicas formas, tá? Ah, tem monjaro no Paraguai. Gente, não vale a pena, vem coisa falsa, tem medicamento dentro de pneu de carro, motor de carro, quando o monjaro passa, a tisepatida passa de 30 graus, ele começa a perder o efeito. Então, se vem no pneu do carro, no motor, você vai chegar e aplicar e virou água já. Então, nem vou considerar isso. Monjaro com prescrição médica, acompanhamento médico, tem essas duas formas legais no Brasil e garantidas. Farmácia comum em canetinha ou frasquinho na farmácia manipulada. Para as duas, você precisa de um médico. Quanto tempo você vai usar? Depende. Tem pacientes que em 2, 3 meses conseguem perder 15 quilos, 10, 15 quilos e já resolvem, depois entram em uma manutenção. Eu gosto de no mínimo 3 meses usar para meus pacientes. Tá bom? Por quê? Mesmo que você em 2 meses já emagreça ali 10 quilos, a gente precisa fazer uma manutenção. Qual que é o ideal? Falar, Brian, tô tranquilo de dinheiro aqui, tô bem, porque eu prezo sempre pela parte financeira dos meus pacientes, tô bem, tô tranquilo de dinheiro, qual que é o ideal para mim? 6 meses de uso. Porque a gente emagrece em 3, faz 3 de manutenção, com a dose bem baixinha, gastando menos, depois a gente tira e segue. Qual que é a dica, o pulo do gato aqui para o monjaro, tá? Claro, você vai fazer com acompanhamento médico, nutricional, mas qual que é o pulo do gato com o monjaro? É você comer proteínas. Por quê? Quando você come alimentos gordurosos ou com açúcar com monjaro, você vai passar mal. Isso, dependente do tempo que você estiver usando o medicamento, você vai sentir um anaso, um enjoo. A proteína você resiste bem. Quando você usa esse tipo de medicamentos que inibem sua fome, é muito comum a pessoa não quer comer proteína, não, vai ficar muito cheio o tempo todo. Com isso, a pessoa perde massa muscular, o metabolismo cai, além de cair cabelo, a unha ficar fraca, essa pessoa começa a diminuir a taxa de calorias, taxa metabólica basal de calorias que ela gasta, porque a massa muscular vai murchando, a pessoa vai ficando flácida, fraca e cansada e queimando cada vez menos calorias. Quando você mantém a proteína bem, bate a proteína bonitinho calculado, você consegue manter sua massa muscular e ter aquele corpo mais bonito, definido. Óbvio, isso depende também da parte de exercício e estímulo desse músculo. Quando você usa o monjaro, faz a reposição de vitaminas, suplementos, come as proteínas corretas e faz musculação pesado, é perfeito, perfeito. Seu corpo vai ficar bonito, você vai emagrecer e vai chegar no corpo que você sonha. Se você puder ainda ter acesso e tiver necessidade, óbvio, de uma reposição hormonal ou puder regular seus hormônios, se tiver tudo ajustadinho, você vai ficar com o corpo dos seus sonhos. Então, esse medicamento veio realmente para mudar a história, não só do emagrecimento, não só da obesidade, mas de diversas doenças. Porque você emagrecendo, você usando a tisepatida, você vai ter controle de diabetes, controle de hipertensão arterial, de esteatose hepática, gordura do fígado, de colesterol, que é a dislipidemia. Você vai evitar vários tipos, né, de câncer, doenças inflamatórias controlam. Então, assim, é um medicamento que veio para mudar a medicina. Isso não vai parar por aí. Eu vou fazer outro vídeo falando dos medicamentos novos que estão chegando no mercado. Então, é um medicamento que você pode confiar. Se você tem dúvida, né? Tem muita gente que ainda, tem receio, tem medo. Fica tranquilo que esse medicamento é testado. Já tem 10 anos aí de testes, estudos muito robustos. É um medicamento espetacular. Se você quiser usar o monjaro com acompanhamento médico, você seja de Valadares para fazer presencialmente comigo, ou mesmo de qualquer lugar do Brasil que quiser fazer com o monjaro manipulado ou a farmácia, a gente faz o acompanhamento completo online também. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou pedir que você curta esse vídeo aqui, me ajuda muito. Siga, se você não está inscrito aqui, se inscreve aqui no canal e me siga também no meu Instagram, tá? Tem conteúdo lá diariamente, muita coisa bacana, já tem muitos vídeos lá para você ver também sobre emagrecimento, sobre saúde hormonal, performance, a gente vai falar sobre sono, alimentação, tem muita coisa interessante, então já me segue lá no Instagram também. Te vejo no próximo vídeo, espero que tenha gostado.